Introdução ao ensino das funções. Definição, domínio e imagem. Quando deparamos com uma função, pensamos intuitivamente em relação. Mas o que é relação? Pelo dicionário Priberan, relação é o mesmo que dependência, ligação. E pelo dicionário Michelis, relação pode ser entendida como uma conexão entre dois objetos, fenômenos ou quantidades, tal que a modificação de um deles importa na modificação do outro. Para entendermos melhor, vejamos um exemplo de relação. Para que uma flor nasça e sobreviva, é necessário que alguém desde o início, quando essa flor ainda é uma semente, lhe propicie acesso à água. Então, podemos perceber a relação de dependência entre a flor e a água. Agora podemos nos perguntar: será que em matemática a palavra relação tem o mesmo significado? Em matemática, quando falamos em relação, estamos tratando de dependência entre dois fenômenos. Vejamos uma situação em nosso dia a dia em que há relação de dependência. Na situação problema que segue, a tabela abaixo mostra as tarifas praticadas pelo Correio Brasileiro para o envio de cartas comerciais. Perceba que o valor básico a pagar depende do peso da carta comercial a ser enviada. Logo, podemos afirmar que o valor básico possui uma relação de dependência com o peso da carta. Podemos dizer então que para haver relação de dependência é necessário haver a existência de duas grandezas. Entenda como grandeza todo número que vem acompanhado de uma unidade de medida. Veja alguns exemplos de grandezas: comprimento, área, velocidade e tempo. Veja alguns exemplos onde há relação de dependência entre duas grandezas. Sabemos que a área de um quadrado depende da medida do seu lado. Sendo assim, temos duas grandezas que se relacionam, a área e a medida dos lados. Observando o vídeo, temos que a medida do lado do quadrado é a variável independente e a área a variável dependente nessa situação. Desta forma, dizemos que função é um modo especial de relacionar grandezas. A essas grandezas chamamos variáveis independentes ou dependentes. Por exemplo, sabemos que a área de um quadrado depende da medida do seu lado. Sendo assim, temos duas grandezas que se relacionam, a área e a medida dos lados. Logo, a área será uma grandeza dependente da medida do lado do quadrado, que é independente. Portanto, a área do quadrado está em função do lado do quadrado. A variável independente pode assumir qualquer valor de um dado conjunto. E a cada valor desta está associado um único valor da variável independente. Dessa forma, podemos definir função por: seja A e B dois conjuntos não vazios, dizemos que f é uma função de A em B se e somente se a cada elemento de A existe um único correspondente em B. E podemos escrever a função f saindo de A e chegando em B. Vejamos os seguintes diagramas. Temos que x pertence ao conjunto A e x é a variável independente, enquanto y é igual a f de x e pertence ao conjunto B, e y é a variável dependente. Saímos de A e chegamos em B. Estudaremos agora o domínio e a imagem de uma função. Observe os conjuntos A e B compostos por elementos da tabela apresentada anteriormente em um exemplo. Todo elemento do conjunto A é associado a um elemento do conjunto B, mas nem todos os elementos do B possuem um correspondente em A. O conjunto A é chamado de domínio da função. O conjunto dos elementos de B que possuem o correspondente em A é a imagem. E o conjunto B é denominado de contradomínio. Chamamos de domínio o conjunto de todos os valores que a variável independente pode assumir. Imagem é o conjunto de todos os valores correspondentes da variável independente. Contradomínio são os valores que podem corresponder aos do domínio. Vamos analisar se as seguintes relações são funções. Lembre-se,
Para ser uma função, cada elemento do conjunto A deve estar associado a um único elemento do conjunto B. Olhe para a relação 1. Note que é uma função, pois todos os elementos de A têm correspondentes em B, e este é único. Temos na relação 1 que o conjunto domínio D é igual ao conjunto composto pelos elementos 0, 5 e 15, ou seja, D é igual ao conjunto A. O conjunto imagem é igual ao conjunto composto pelos elementos menos 5, 0 e 10. E o conjunto contradomínio é igual ao conjunto composto pelos elementos menos 5, 0, 10 e 15, ou seja, o contradomínio é igual a B. Estudaremos a relação 2. Dados o conjunto A composto pelos elementos menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4 e o conjunto B composto pelos elementos 0, 1, 4, 9 e 16, seja a relação de A em B expressa por y igual a f de x, que é igual a x ao quadrado, com x pertencente ao conjunto A e y pertencente ao conjunto B. Vejamos se essa relação é uma função. Para x igual a menos 1, temos y igual a 1. Para x igual a 0, temos y igual a 0. Para x igual a 1, temos y igual a 1. Para x igual a 2, temos y igual a 4. Para x igual a 3, temos y igual a 9. E para x igual a 4, temos y igual a 16. Observe a relação entre os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B no diagrama. Também temos uma função, pois todos os elementos de A possuem um correspondente em B e este é único. Façamos a análise da relação 3. Observando os conjuntos A e B, podemos afirmar que não é uma função, pois há elementos em A que não estão associados a nenhum elemento em B. O elemento de A que não está associado a nenhum elemento de B é o elemento 8. Na relação 4, não temos uma função, pois o elemento 1 de A está associado a mais de um elemento de B. Ele está associado aos elementos 2 e 3 de B.